como deputada de São Paulo e como uma trabalhadora social que durante toda a minha vida, né, mais de 40 anos naquela cidade, a questão da saúde pública e dos serviços públicos de saúde estão sempre na linha de prioridade da minha atuação parlamentar e da minha presença física junto aos trabalhadores, às trabalhadoras, aos responsáveis pela saúde pública naquela imensa cidade e que vive as agruras que já não eram pequenas, não eram poucas, antes dos efeitos perversos dessa política recessiva e dessa política de corte de gastos e de, exatamente, redução dos investimentos naquilo que é essencial para a maioria da nossa população. Andei outro dia procurando também o Ministério, porque recebi uma demanda de muita aflição dos familiares das pessoas que dependem de medicamento, né, de custo alto, e que são doentes renais, que dependem exatamente desses medicamentos, sem os quais Vossa Excelência deve certamente conhecer melhor do que eu, né, o efeito da não admissão desses medicamentos em quem faz hemodiálise são aquelas pessoas mais carentes, com menos capacidade financeira para comprar um remédio. O remédio não falta no mercado. A rede de farmácias dispõe desses medicamentos todos, mas a eles falta a condição de adquirir esses medicamentos. E cabe ao Estado, o Estado democrático de direito, uma verdadeira democracia, não nega aos seus cidadãos, que é quem constrói essa nação, quem constrói os meios de desenvolvimento desse país, de garantir a vida, de garantir a sobrevivência, de garantir a saúde dessas pessoas. Lamentavelmente, as farmácias populares, né, não estão atendendo e não estão dispondo, né, de uma quantidade adequada, particularmente desses medicamentos, e os profissionais da área social que atendem, que acompanham, que convivem com essas pessoas, me procuram e dizem: deputada, não tem mais o que fazer, as pessoas estão morrendo, não são medicamentos que podem deixar para adicionar mais tarde, para colocar mais tarde, não, ou faz agora, ou essas pessoas morrem. Já encaminhei requerimentos a Vossa Excelência, já pedi audiências, foram marcadas algumas, depois foram suspensas. Enfim, ministro, não estou cobrando nada, mas eu estou cobrando que precisa haver um acordo, uma abertura, uma sensibilidade do poder público nessa área, sem o que, ministro, não estamos falando de emprego, o emprego hoje é luxo. Num país onde ontem vimos pelas páginas do Valor, Jornal Paulista, e que diz que mais de 14 milhões de famílias não tem sequer um empregado. Portanto, não são 14 milhões de desempregados, são 14 milhões de famílias multiplicado por 4, que é a base de cálculo de quanto é a média de pessoas numa família, o que significa, ministro, que a situação é muito grave. E o Hospital São Paulo, aquela universidade pública, é responsável por muito daquilo que se faz, se atende e se resolve as agruras dessa imensa população pobre de uma cidade de mais de 11 milhões de habitantes, 11 milhões e meio de habitantes, vivendo como uma cidade que é polo econômico, e quando há uma crise econômica e fiscal do porte dessa que estamos vivendo hoje, ela é impactada de forma até mais fortemente do que uma outra cidade que tem uma dimensão econômica, que tem uma condição econômica um pouco menor do que aquela. Ministro, eu tenho dedicado quase todas as minhas emendas parlamentares para aquele serviço, para aquela instituição, para aquela universidade, particularmente para o Hospital São Paulo. Não há mais como apelar, não tem por onde apelar. Então, dissemos assim, vamos convidar o ministro aqui, né, vamos trazer a ele essa aflição do nosso povo e vamos nos colocar juntos na busca de saídas para esse problema. Não há como adiar. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão nas filas, nas madrugadas, e as portas desse serviço estão se fechando. Estive lá esses dias, segunda-feira, e vi, né, sábado eu estive lá também, a porta do atendimento de emergência está fechada. Portanto, ministro, apelamos a Vossa
problema do nosso povo em São Paulo. Obrigada.